Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Nós iremos ler a partir do verso 1. Antes de nós começarmos a ler essa noite, quero lhe explicar acerca da revelação dessa palavra, em que nós vamos tratar de dois assuntos. Primeiro, nós vamos falar de devoção, e segundo, nós vamos falar de fidelidade no ministério. Ok? E nós, cooperando também com Ele, com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouviste em que tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis aqui o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos, a muitos como nada tendo, e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca esteja aberta para vós, e o nosso coração está delatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados no vosso próprio afeto. Ora, em recompensa disto, falo como filhos, dilatai-vos vós também. Amém? Irmãos, podeis assentar nesta noite e ficar no espírito de oração, para que Deus nos dê uma palavra revelada. Irmãos, lendo essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, aos crentes em Corinto, nós percebemos que tem uma diferença da primeira carta que Paulo direciona à igreja em Corinto. Porque a primeira carta da igreja a Corinto foi uma carta de muito poder. A igreja em Corinto era uma igreja rica no conhecimento, nos dons espirituais, e elas chegaram a provar de coisas maravilhosas a respeito das experiências com Deus. No entanto, houve momentos que eles receberam tanto poder, eles receberam tanto conhecimento de Deus, que eles não souberam lidar. Isso eu acredito que, chegando agora uma segunda carta àquela igreja, a gente percebe a preocupação do apóstolo Paulo no que se diz respeito agora ao que eles estavam vivendo. Quando eu digo que há uma conotação a respeito da devoção e da fidelidade, que Paulo coloca-se como exemplo a essas duas coisas, Paulo ele vai denotar aqui nessa escritura a respeito da devoção e a fidelidade no seu ministério. Eu costumo dizer, irmão, que todos nós, crentes, temos ministério. E o ministério mais importante na nossa vida é o ministério da salvação. Porque o ministério da salvação é a nossa trajetória de vida
no que se diz respeito àquilo que nós vivemos hoje e o que vai dizer, o que nós herdaremos futuramente a respeito da salvação. Quando Paulo escreve essa carta, eu percebo que ele quer falar algo para hoje. Não diferente dessa noite, Deus está se revelando para nós. Há algo futuro, mas que há uma necessidade de nós colocarmos para hoje em nossa vida. Ou seja, a palavra que é falada nessa noite tem uma necessidade de ser colocada em prática, porque nós estamos falando de algo muito precioso, o ministério da salvação. E o ministério da salvação, ele é individualmente ligado a cada pessoa, a cada ser, porque você não pode salvar ninguém, mas a sua vida, ela está na dependência de Deus e está sobre aquilo que você vive hoje. Quando o apóstolo Paulo coloca isso aqui no primeiro versículo, em que ele diz, e nós, ele estava falando dos apóstolos. Ele estava falando que ele aqui era um instrumento de vida, um exemplo de vida para aqueles crentes em Corinto, em que ele relatava esses dois assuntos. O primeiro assunto é devoção. O que é devoção? Devoção é aquilo que nós devotamos a Deus, é a fé que nós professamos, é aquilo que nós acreditamos em conformidade à palavra de Deus. É bem certo que Deus, ele só vai agir em meio à nossa devoção, ou seja, Deus só vai fazer algo na minha vida a partir daquilo que eu creio. Amém? Ainda hoje eu estava conversando com um irmão que trabalha comigo, e ele é de uma igreja diferente da nossa, uma igreja neopentecostal. Não preciso dizer o nome do irmão e nem a igreja. E nós estávamos conversando a respeito justamente disso, da obra de Deus no Espírito Santo à igreja. A palavra de Deus, irmãos, quando se trata de devoção, ela retrata aquilo que a igreja vive, ok? Devoção é algo que você devota, que você vive perante Deus. É a sua fé que você acredita. A palavra de Deus vai dizer que os sinais, eles seguirão aqui aos que creem. Então Deus, ele só vai trabalhar na tua devoção se você acreditar. E era justamente isso que eu estava tratando com ele. Obrigado, irmão. Pode ir. Era justamente isso que eu estava tratando com o servo de Deus, porque é uma igreja que não crê naquilo que Coríntio creu. É uma igreja que não participa. É uma igreja que não prova, que não tem experiências com Deus. Diferente de nós, irmãos, gentios como éramos, mas Deus confiou a nós esse ministério da salvação. E confiando a nós esse ministério da salvação, nós fomos corroborados com grande acesso à presença de Deus, aquilo que Deus tem reservado para as igrejas. Ou seja, agora aqui a gente vê uma imagem de uma igreja que tem a aprovação de Deus, e Deus está pronto a derramar sobre nossa vida tudo que Ele tem reservado. Por quê? É do interesse de Deus que na caminhada, na nossa devoção, nós venhamos provar de coisas que a terra não pode oferecer. Para isso eu entendo quando Paulo começa a escrever essa carta no capítulo número 6, diz, e nós, ele está falando da igreja. Aí ele faz uma colocação, e nós cooperando também com ele. Com quem? Com Cristo. Diga, com Cristo. Diga, irmão, com Cristo. Amém. Ele estava dizendo que ele estava cooperando com Cristo no quesito exortação. Ele escreve uma carta com a finalidade de exortar a igreja a respeito da sua vocação. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é Paulo falando a respeito de não recebermos a graça, a salvação, em vão. Porque quando recebemos a salvação,
estamos recebendo algo gracioso que por Deus é ofertado e traz sobre isso a reconciliação das nossas vidas, nos concedendo pelo sacrifício de Jesus, que tem sido muitas vezes dispensado por alguns que desprezam a vida eterna oferecida por Cristo. Então, algumas pessoas, elas vivem uma devoção vã. Era isso que o apóstolo Paulo queria explicar. Porque são pessoas que vivem dentro da igreja, irmãos, há muitos anos. Mas veja, quando a questão é devoção, devoção é tratado de vida com Deus. Quando a questão é devoção, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, têm os seus ministérios, mas não exercem. Estão vivendo recebendo uma graça em vão. É como se a pessoa passasse anos e anos da sua vida dentro da igreja, mas nós não conseguíssemos perceber a mudança de Deus através da palavra de Deus na vida dessas pessoas. É como se na vida delas houvesse algo que impedisse o crescimento de Deus nas suas vidas. Porque quando se trata de devoção, irmão, está falando de um crescimento espiritual, em coisa que você pode provar de Deus que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Então aqui nós vemos que para isso acontecer na nossa vida, é necessário nós deixarmos de ser apenas ouvinte. Tiago falava disso lá nas suas cartas. Ele disse que nós não sejamos só ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele não está satisfeito com a forma de devoção que nós temos, de simplesmente vir à igreja, voltar para casa e viver a mesma coisa. Deus quer que a igreja cresça. Deus quer que a igreja cresça na graça. Deus quer que a igreja cresça no conhecimento. Irmão, uma das coisas que eu tenho percebido nos últimos dias aqui nessa igreja, eu quero fazer a colocação agora daqui especificamente, é que Deus está requerendo que nós venhamos crescer à base da oração. As campanhas que são feitas aqui, irmão, todas elas são especificamente falando de oração, do poder da nossa oração, daquilo que Deus vai realizar através da nossa oração, que nós precisamos orar, que se nós quisermos vermos a bênção de Deus, nós precisamos buscar a Ele. Isso está embutido na devoção. Se você não busca a Deus, se você não ora a Deus no seu tempo que Deus lhe dá, você não está devotando o seu tempo a Deus. Você não está dizimando a Deus um horário do seu dia. Você não está sendo fiel a Deus, aquilo que Deus espera, porque Deus lhe deu o ministério. Amém? O ministério é seu. Entenda que esse ministério ele não vai ser transferido para ninguém enquanto você não cumpri-lo. Enquanto você não fizer, não realizar o ministério, Deus não vai repassar para ninguém. Ainda mais quando se trata do ministério da salvação. Então eu vejo que a primeira coisa que aquela igreja estava negligenciando, após vivido tudo isso na sua vida, era a questão da graça de Deus nas suas vidas. Eles estavam negligenciando. No segundo versículo aqui dessa mesma carta, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que diz: porque diz. Quem disse essa palavra foi o próprio Deus. É algo que está escrito: ouviste em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Atente para essa palavra. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui de novo, agora o dia da salvação. Paulo está falando de um tempo
preciso. Paulo está falando de um tempo importante. Qual é? Diga agora. Então é necessário que agora nós venhamos atentar para o ministério da nossa salvação. Porque futuramente, irmão, é aquilo que nós vamos receber de Deus. Salvação. Agora nesse momento, Deus ele quer que nós somente vivamos essa devoção que faz nós acreditar que independente das circunstâncias, ouça isso, independente da circunstância que nós vivemos hoje, independente dos escândalos, nós vamos ver aqui dentro da palavra, independente da infâmia, ou seja, de uma pessoa defamada, independente do pecado, independente das injúrias, da tentação, das prisões, independente da escassez, da dor, independente da enfermidade, nós temos que atentar agora para a salvação. Quando eu leio essa carta, eu entendo que Deus está mostrando para o apóstolo Paulo que ele tem que viver o hoje na sua vida, e ele compartilha isso com a igreja. E uma das colocações que ele fala é do sofrimento que muitas vezes nós temos que passar. Seguindo a palavra de Deus, no versículo de número 3, Paulo agora começa a mostrar algo vivenciado por ele, que ele viu na trajetória da sua devoção a respeito de pessoas que, consideradas como cristãs, erravam o seu alvo muitas vezes, e com isso trazia sobre o seu ministério a mancha, e isso fazia com que a pessoa vivesse uma decadência espiritual. Nisso trazia, arrecadava sobre a vida dessas pessoas muitas coisas. Entenda o que ele diz no versículo de número 3: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério, diga ministério, não seja censurado. Em outras palavras, defamado, destruído, revogado, não aceito, expelido, perdão. Por quê? Porque o nosso ministério hoje, de devoção e fidelidade a Deus, é importante. E nós temos que cuidar desse ministério. Porque esse ministério, quem te deu, irmãos, foi Deus. Esse ministério, quem te deu, Levi, foi Deus. Esse ministério, quem te deu, obreiro, foi Deus. E o que é que acontece? Ele o próprio vai requerer das nossas vidas. Versículo de número 4, ele fala: antes como ministro. Ministro é aquele que exerce o seu ministério. Antes como ministro de Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte. É por isso que quando eu vou ler a palavra, eu medito como ela, como. E eu me pego com as palavras quando o apóstolo Paulo escreve uma carta. Antes como, ele faz a diferença. Ele diz, antes como ministro de Deus, irmão. Não é o ministro, irmão, do parlamento, não. Não é o ministro lá da Câmara Municipal, não, irmão. Não é o ministro que está sentado na bancada ali dos capa preta, não. É o ministro de Deus. É alguém, irmão, que foi confiado uma graça, uma devoção, uma fidelidade no seu ministério. É um ministro de Deus. Aí ele diz, tornando-nos recomendáveis em tudo. Porque a nossa vida, irmão, tem que ser um exemplo, a qual as pessoas têm o desejo de ser participante do nosso ministério. É como você tem algo hoje na sua vida que influencia a vida de outras pessoas, e que as pessoas desejam você perto delas por aquilo de valor que você tem. Quando eu falo isso, eu não estou falando de interesse pessoal, eu estou falando de interesse pelas coisas de Deus.
de interesse pelo seu ministério, de interesse pelo aquilo que você tem, que pode ser bênção na vida de outra pessoa. Alabacantará, abadará, sai. Algo que está em você, que vai edificar a vida de outras pessoas. Então que você seja uma pessoa recomendável. As pessoas possam ver você como algo que vai suprir a obra de Deus. Porque Deus te trouxe para cá, irmão, com esse propósito. Para suprir a obra de Deus, ser uma pessoa recomendável, participante, uma pessoa útil. Deus não chamou você, irmão, para ficar só sentado nessas cadeiras, não. Se você perceber, a liderança, ela sempre vai querer envolver você em alguma coisa. Sabe por quê? Porque isso faz parte da tua devoção a Deus. Aí ele diz: tornando-vos recomendáveis em tudo. Aí ele faz uma colocação de tudo aquilo que ele viveu. Paulo, o apóstolo. Agora ele fala de algumas coisas que em vida ele conseguiu viver e sobreviver. Ele começa a falar a respeito da paciência. É necessário muita paciência, irmão. Você pensa que é fácil? Não. É necessário ter muita paciência. Sabe por quê? Porque quanto mais os dias passam, quanto mais nós vivemos uma devoção diante de Deus, mais nós vemos coisas estranhas aqui na terra. Escândalos dentro das igrejas. Falsos profetas que não fiquem impunes. Sabe por quê? Porque Deus não deixa se escarnecer. Porque na palavra de Deus diz que o ímpio ele não permanece na congregação do justo. Porque na palavra de Deus diz que tudo que é encoberto será posto às claras. Porque não há nada encoberto que não seja revelado. É de onde porque é necessário ter paciência. A paciência é algo que nos faz esperar. O mesmo apóstolo Paulo, ele disse que a paciência é tão tremenda que os dias da tua devoção vão passando e você tendo paciência, você adquire a experiência. E quando a experiência é inquirida na tua vida, você passa a ter experiências com Deus. A esperança de esperar aquilo que você acredita. O ministério da a salvação está próxima. A salvação está próxima. Porque a gente já tem visto tudo, assim como o apóstolo Paulo escreve uma carta para mostrar à igreja algumas coisas. Nós já temos visto tudo. Então, muita paciência nas aflições. Quem não passa por aflição? Irmão, entenda que Jesus Cristo diz: no mundo vocês vão ter aflição. Só é necessário vocês ter ânimo quando vier essa aflição, porque da mesma forma que eu venci, vocês também vão vencer. Vocês também vão vencer. Aí ele fala ter paciência nas necessidades. Quem não passa necessidade? Eu sei que hoje você pode ter tido um dia difícil. Quem sabe hoje pela manhã você não teve nem o café da manhã, mas à tarde Deus providenciou o teu almoço. Porque Deus só requer da nossa vida que nós mantenha o controle, a paciência nas necessidades, nas angústias que nos sobrevêm por muitas coisas, e até mesmo pela nossa própria luta espiritual interior nossa, que muitas vezes nós estamos angustiados
e nós ficamos atônitos, sem saber o que fazer mediante alguma situação que nos angustia. Mas o Senhor diz que a angústia, a tribulação, não é para matar a nossa vida. Porque todas as vezes que nós vimos o povo de Deus passando angústia, o Senhor foi o seu socorro. Está lá no Salmo 121. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia, nos açoites. Paulo estava falando de coisas que ele viveu, irmãos. Paulo passou açoites, ele passou prisões. Versículo de número 5. Paulo passou, ele viu tumultos. Paulo teve trabalhos. Paulo passou por vigílias. Paulo passou por jejum. Foi necessário Paulo pagar um preço para que ele visse a igreja do Senhor da forma que o Senhor queria, para que essa igreja primitiva ela fosse hoje um exemplo para nossas vidas. Se os apóstolos passou tudo isso, sofreu tudo isso, morreu a respeito disso, foi por um acaso, para que hoje nós pudéssemos ouvir essa palavra e causasse esperança, criasse esperança no nosso coração, e nós vivêssemos uma vida devotada totalmente a Deus. Ele diz para nós termos paciência na pureza. É necessário nós mantermos a pureza. A pureza, irmão, ela vai sempre fazer parte do relacionamento com Deus. A tua devoção, irmão, ela precisa de uma pureza, de uma santificação. Sem santificação, irmão, ninguém verá a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e seja santo. Santo como Ele é. Por isso que lá em Apocalipse diz, e já serve para nós hoje, quando eu digo agora, é que aquele que for santo, santifique-se mais. Aquele que for santo, santifique-se mais. É necessário nós termos paciência e a busca a respeito do conhecimento, na longanimidade, na benignidade. Quantas pessoas, irmão, não entendem o que é longanimidade? É você muitas vezes, irmãos, saber tratar de uma situação e ser longânimo, ser acessível, perdoador, entender a situação, aceitar. Quando Deus corrige, a melhor coisa que nós temos que fazer é receber. Um culto de ensinamento, irmão, não tem outro intuito a não ser direcionar a igreja do Senhor. Você jamais vai ver eu dando um culto de ensinamento dizendo para você como é que ganha uma chave de uma casa. Eu não vou dar um ensinamento para você dizendo como é que você ganha uma chave de um carro, não. Eu vou dar um ensinamento para você dizendo que você tem que viver uma devoção a Deus, uma fidelidade a Deus no ministério que Ele te confiou. Aleluia. Na benignidade. Nós precisamos ser benignos, irmão. Benigno faz parte do amor. Benigno faz parte daquilo que ainda tem jeito, daquilo que tem vida. Nós temos que ter em nós o Espírito Santo, principalmente nesse amor. Versículo de número 7, a parte B. Mas um amor não fingido. Esse amor não fingido, irmão, não está relacionado exclusivamente ao amor que você pode proporcionar a outra pessoa. É o amor que você tem que devotar totalmente a Deus. Um amor não fingido. Um amor não fingido, ele
ele faz parte de uma vida que você mostra hoje para Deus, aqui e lá fora você permanece sendo a mesma pessoa. O amor devotado a Deus é um amor que tem que ser não fingido. Como, irmão? Versículo 7. A base da verdade, da palavra de Deus, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Sabe o que é que significa isso? Que você tem que estar preparado, você tem que estar armado com as armas da justiça. A palavra do Senhor diz que Ele nos dá arma, milícias. Milícia é arma, armamento, é guerreiro, é guerra. Ele nos dá arma para nós destronar tudo aquilo que houve investida do diabo contra nossas vidas. Então, Ele nos prepara. E é necessário nós estarmos armados dessas armas. É necessário, mesmo que nós tenhamos honras ou desonras, que nós sejamos vistos por infâmia ou por boa fama, que as pessoas nos tratem como enganadores ou sendo verdadeiros, que nós sejamos conhecidos ou não, versículo de número 9, que nós venhamos morrer ou que nós vivemos, que nós sejamos castigados ou que não sejamos mortos. Versículo de número 10. Que nós sejamos contristados. A palavra contristado, irmão, ela está se referindo a alguém que muitas vezes fica triste. Então isso nos dá um entendimento que por mais que nós sejamos contristados, nós não devemos esquecer do ministério, da devoção e da fidelidade a Deus no nosso ministério. Sabe por que muitas vezes eu falo que Deus, Ele tem as suas prioridades? Amém, irmão? Amém. Deus, Ele tem as suas prioridades. E algumas coisas Deus vai fazer na nossa vida e outras Deus vai esperar. Por quê? Porque Ele sabe o melhor para nós. Na época que nós estamos vivendo, irmão, tem crente dentro da igreja pensando que Deus chamou ele para viver uma vida de totalmente abundância. Não é assim não. Deus nos chamou para provar de todas essas coisas. No final, nós recebemos o nosso galardão por tudo aquilo que nós vivemos. Quando nós chegar lá, irmão, entenda uma coisa. Eu disse que a palavra é para hoje, amém? A palavra é para agora, amém? Então quando nós chegar lá, nós vamos abrir as nossas mãos e o Senhor, Ele vai contemplar nossas obras. Ele vai nos julgar por tudo aquilo que nós fizemos. É claro, é evidente que isso já está de alguma forma predestinado no momento em que nós passamos para o Senhor. Depois da morte segue o que, irmão? Bíblia. Juízo. É o juízo. Nisso nós chegamos diante de Deus, abrindo nossas mãos, e o Senhor vai olhar nossas obras. E Ele vai nos presentear por aquilo que nós vivemos hoje. Senão não tem graça. Senão não tem graça. Sabe por quê? Tem pessoas que não conseguem nem mostrar o tamanho da sua luta, abrir os braços. Eu sou possível. Mas eu sei uma coisa, irmão. O tamanho que é a minha luta hoje, a devoção que eu estou prestando a Deus hoje, a forma que eu estou vivendo hoje, vai ser cada pedra, vai ser cada galardão, cada presente, vai ser cada alimento que eu vou receber da árvore que está lá no meio do jardim, o paraíso. Vai ser cada luz resplandecente que eu vou contemplar, que não vai precisar de luz, porque lá no livro do Apocalipse diz que Ele é a luz que alumia. É darava. E o apóstolo Paulo escreveu que as coisas que estão preparadas, que não desceu ao coração, que nem o homem viu nem ouviu,
são as coisas que estão preparadas para aqueles que têm uma devoção a Deus e uma fidelidade no seu ministério. Então eu sei que vai valer a pena. Como o irmão falou nessa noite, vai valer a pena, tem que valer a pena. No versículo de número 11, agora nós vemos a forma que o apóstolo se expressa. Porque o que o apóstolo queria fazer naquele momento era uma cobrança. E no versículo de número 11 ele diz: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ó Coríntios, nós já estamos avisando a vocês o que é que Deus quer de vocês. Nós estamos mostrando através da nossa própria vida aquilo que Deus quer que vocês vivam. Nós estamos mostrando através de nós, com boca aberta e o coração aberto para vocês, a verdade daquilo que vocês precisam viver na sua devoção de vida. Nós estamos mostrando para vocês. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, vocês não estão abertos àquilo que nós estamos falando. Por isso que eu digo, ó, vocês estão atentos àquilo que vocês amam e que vocês fazem, aos seus próprios afetos, aquilo que vocês querem continuar vivendo. Aí ele diz no versículo número 13: ora. Quando ele diz ora, é porque é uma palavra que vem como sentido de contraversão. Ora, um aspecto de não aceitação daquilo que ele está vivendo. Ele diz ora. Em recompensa disto, falo como filhos, como a filhos. Dilatai-vos, ou então sejam receptivos, atendem, entendam aquilo que Deus quer para vocês. Aí Paulo começa a falar de uma série de coisas. A palavra agora de Paulo é totalmente exortativa para que aquele povo viesse se separar. Entenda no final da carta, do capítulo 6, a partir do verso 14, que tem como epígrafe a exortação à separação. Ele começa a dizer: não vos pendais, ou não caiam, não sejam, não participem a um jugo, olhe para cá, irmão, desigual. Não vivam um jugo desigual. O jugo desigual que ele está falando aqui não está relacionado inteiramente a pessoas, ok? Está relacionado a viver uma vida de pesos diferentes, medidas diferentes. O jugo desigual aqui está relacionado à forma que as pessoas viviam, porque as pessoas pendiam. Quando ele coloca a palavra pendais, as pessoas caíam mais para o pecado do que para a justiça. Amém? As pessoas atentavam, Coríntios agora atentava mais para as suas paixões. Aí o versículo número 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Eita, Jesus, é forte, viu? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
Porque vós, ele fala agora à igreja, porque vós, escute o que eu vou falar, porque vós sois o templo do Deus vivo. Aí ele faz uma colocação, como diz, ele faz uma referência das palavras de Deus que diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, de maneira nenhuma, irmão, a gente pode ver aqui uma conciliação, uma mistura. Estava vindo agora no carro, nós estávamos tratando de um assunto concernente a dois senhores. As pessoas hoje não entendem, eles querem servir a dois senhores. Irmãos, ou ele vai agradar um e desagradar o outro, ou ele vai alegrar um e entristecer o outro. Não dá. E essa questão a dois senhores não está relacionada a você servir a Deus e o diabo, não necessariamente isso. Porque tem gente dentro da igreja servindo a dois senhores. Como? Se você fizer uma, duas, três mais coisas, irmão, você não vai fazer nada. Eu estou falando de ministério. Exerça um ministério com zelo. Exerça um ministério com as tuas mais forças que você tiver. Faça com amor, com diligência, não precisando de você acrescentar, porque aquilo que você vai fazer, Deus vai honrar. E nós não podemos servir a dois senhores, porque a gente não atende a todo mundo. Até Jesus, irmão. Já ouvi muita gente falar que até Jesus não agradou todo mundo. Então, no versículo de número 15, agora: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus. E como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui nós podemos perceber, irmão, o interesse do apóstolo exortar a respeito do povo estar preparados para serem o templo de Deus. Eu não sei como é que está as tuas vestimentas espirituais nessa noite. Eu não sei se elas estão purificadas, eu não sei se elas estão limpas, se elas estão sujas, se elas estão manchadas, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que nós precisamos estar preparados para que Cristo, o Espírito Santo, ele venha habitar nas nossas vidas e ele venha fazer morada. Eita, que revelação! Habitar, irmão, não é fazer morada. Habitar é eu chegar na sua casa e coabitar com você, sentar numa mesa com você, se alimentar com você, vivenciar aquele dia, aquele lazer, aquele momento especial, fraternoso. É diferente de fazer morada. Ele quer fazer morada nas nossas vidas. Entenda que a palavra de Deus diz que quando nós pecamos, o Espírito automaticamente, alguém sabe, afasta-se de nós. Ele afasta-se de nós. Irmãos, é como se uma força, esse Espírito, esse poder está dentro de nós. E quando nós pecamos, ele se afasta. E quanto mais nós pecamos, ele não consegue se aproximar, e ele vai se afastando. E cada vez mais nós vamos decaindo na nossa fé. E acontece que quanto mais ele se afasta, mais fraco nós ficamos. E nós chegamos a ficar numa condição de debilitação. Nós ficamos debilitados na fé, sem poder se levantar.
é quando as doenças começam a se manifestar. As doenças espirituais. O crente não tem mais força para nada. Ele está debilitado. Ele não tem força para orar. Ele não tem força para ler Bíblia. Ele não tem força para buscar o Senhor. Ele não tem força para vir uma oração. Ele não tem prazer para vir ouvir a palavra de Deus na doutrina. Ele não tem prazer de participar de uma visita em outra congregação. Ele não tem prazer de ser participante dos trabalhos da igreja. Ele não tem prazer de cooperar. Ele não tem prazer de dizimar. Ele não tem prazer de ofertar. Ele não tem prazer de participar de uma cesta básica para dar para uma pessoa que está precisando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já não habita na vida dessa pessoa. Por causa disso. Mas Ele está dizendo nessa noite para agora. Agora. Ele quer fazer morada nas nossas vidas. Aí o apóstolo Paulo ele dá os seus últimos conselhos. Diz: por isso sai do meio deles. Aparta-te. Versículo 17. Apartai-vos, diz o Senhor. É o Senhor que está ordenando. Sai do meio deles. Aparta-te. Não toqueis nada imundo. E eu, diz o Senhor, vos receberei. E eu, versículo 18, serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. No reino de Deus, igreja, Ele tem ordem. O reino de Deus, ele tem disciplina. Portanto, para manter-se nele, para ser participante do reino, é preciso seguir as orientações de Deus. As escrituras, elas são tão claras a respeito disso, que há apenas dois tipos de pessoas neste mundo. Você sabia? Aquelas que pertencem a Deus, que são realmente os filhos de Deus, e aquelas que não pertencem, que são consideradas como os filhos do diabo. Mas nós somos pessoas exclusivas, porque nós somos participantes, fomos chamados para uma vocação. Nós somos convocados, irmãos, para uma vocação, para viver uma vida de fidelidade no nosso ministério. Então isso, irmão, vai partir sempre de princípios, de leis, de decretos, que a igreja ela passa ao seu corpo eclesiástico. Advertências para que aqueles que desejam perseverar na fé e evitar sofrimento, porque quem persevera na fé muitas vezes evita sofrimentos. Não sabia disso? Porque muitos do que estão sofrendo é por causa daquilo que já fizeram. Deus está cobrando dessas pessoas por aquilo que fizeram. E isso não se une, essas coisas elas não se unem à aliança com Deus, e sim com aliança ou um jugo aos incrédulos. Amém? Amém. Então, essa palavra nessa noite, ela traz para nós um ensinamento que nós precisamos cada vez mais atentar, que nós precisamos cada vez mais dar crédito para os cuidados com a nossa vocação. Porque mesmo Paulo falando naquela época, ele estava fazendo uma colocação de agora. Então é agora que a igreja tem que viver o seu ministério perante Deus, sem mácula, sem culpa,
porque cada um de nós vamos se apresentar mediante a Deus e vamos apresentar nossas obras. Então que Deus em Cristo te abençoe e essa palavra venha causar efeito na tua vida e tu seja abençoado, tu e a tua casa, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Graças a Deus.